Se você tem problemas com linhas tracejadas no AutoCAD, esse vídeo é definitivamente a resolução desses problemas. Então, por favor, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica e assista o vídeo completo sem pular nenhuma parte, porque todas as dicas são importantes. Pessoal, quando você cria uma layer no AutoCAD, você pode vir aqui e escolher o tipo de linha dela. Então, aqui em Line Type, você pode clicar aqui, ó, e você pode, então, escolher essas linhas que estão disponíveis aqui. Se você quer mais opções de linhas, você pode clicar em Load, e aí você vai perceber que existem diversas opções de linha. E aqui em Line Type, nós temos as famílias de linha. Por exemplo, essa aqui é a CAD. Olha só a quantidade de linhas que tem. Aí tem as famílias Dashed, e tem as famílias Hidden. Essas aqui são as famílias de linhas no AutoCAD. Quando você criar linhas de diferentes estilos, linhas de diferentes que não seja no estilo contínuo, é importante que você trabalhe com a mesma família. Então, se você for utilizar a CAD, sempre utiliza linhas da família ACAD. Se você utilizar da família Dashed, você vai sempre utilizar da família Dashed. Por quê? Porque, como vocês podem perceber, ó, layers tracejadas, ó, essas três opções aqui são de layers tracejadas, porém elas estão em escalas diferentes, porque são de famílias diferentes, tá? Então a ACAD ela acaba tendo uma escala bem maior, as Dashed bem menor e a Hidden bem menor ainda, tá? Mas no que isso interfere? Então, por exemplo, aqui eu tenho um desenho onde eu tenho um telhado. E aqui eu tenho uma linha tracejada. E aqui embaixo eu tenho uma linha traço ponto, linha traço ponto. Tá? Existe um comando que é o LTS, que ele vai definir uma escala global de linha. Tá? Então, se eu digitar LTS aqui, ele vai dar, no meu caso, está definido como 1. Então, se eu digito 5, ele vai atualizar as escalas das minhas linhas, ok? O que acontece? Olha só, se eu quero modificar essa minha linha aqui, ó, que ela tá com muito espaçamento, eu quero diminuir ela, então eu vou ter que diminuir a escala global. Então eu deveria usar para ponto 10. Mas a partir do momento que eu diminuo a escala global, ó, eu consigo diminuir a escala dessa minha linha que estava fora de escala, porém a linha de baixo fica muito pequena, sendo que anteriormente ela estava numa escala que eu estava curtindo. Então, por que que vai dar esse problema, esse conflito? Porque são de famílias diferentes. Por isso, a importância de você utilizar linhas de uma mesma família, tá bom? É claro que, assim, eu poderia... Agora, já vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Selecionar essa linha, dar um Ctrl+1 para aparecer o painel de propriedades aqui, ou senão eu clico com o botão direito e venho aqui em propriedades, tá? E aqui eu poderia modificar a escala da linha. Então eu poderia colocar ponto 10, opa, aqui Line Type Scale, vou selecionar em Line Type Scale, eu posso colocar ponto 10. Ou seja, existe a configuração global e existe a configuração específica. Porém, é muito mais fácil você definir uma escala global, porque você atualiza todas as linhas, do que você ter que ficar selecionando linha por linha e ficar modificando a escala dela de forma específica, né? Então é muito mais fácil você utilizar uma escala global. Mas para utilizar uma escala global para que ela funcione, elas têm que ser de uma mesma família. Entendeu a importância agora? Então é isso. Agora vamos lá para o layout. Vou aqui clicar aqui na A3 e vou selecionar e vou trazer aqui para mostrando aqui as minhas linhas. Existe o comando que ele vai fazer com que a sua viewport ele demonstre as linhas na mesma escala que está no model. Então, para isso, você vai digitar PSL e vai ser esse comando aqui, ó, PSLT Scale. E você vai definir o valor 0. Vai dar Enter. Tá? Dessa forma, vai atualizar aqui a demonstração da viewport, tá? Por quê? Porque agora ela vai demonstrar exatamente como está no model.
Quando eu vou aqui no Model, eu tenho que essa linha aqui, ela tem 3 traços, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Aí quando eu vou no Model, tá mostrando 1, 2, 3 traços. Ou seja, a viewport está mostrando exatamente como está mostrando no Model, e por isso que você precisa configurar através desse comando. Se a sua viewport não atualizar, o que pode acontecer, é normal, você vai fazer o seguinte, você vai copiar, selecionar a viewport, dar o Ctrl C, um Ctrl V, e aí quando você colar, ela já vai vir na configuração, na configuração exata, entendeu? É porque se a sua viewport foi criada antes de você digitar o comando, ela pode dar esse bug, mas não se preocupe, basta copiar e colar que ela já vai vir atualizada, tá? Existe outra configuração também que é importante, que é o seguinte: você vem aqui no seu layout, clica com o botão direito, vem em Page Setup Manager, aí você vai selecionar a layout que você quer, clica em Modify e você vai ativar essa opção aqui, ó, Display Plot Style. Depois você vai clicar em OK. Aproveite para aqui em Plotter você escolher AutoCAD PDF High Quality e ele vai fazer com que o seu PDF saia com mais qualidade. Ao adicionar essa opção aqui e você dá um OK, o que você vai fazer é que a sua viewport ela vai demonstrar exatamente como o PDF vai sair. Ou seja, você não precisa dar um plot e clicar em Preview para ficar vendo como que está ficando o PDF, uma vez que a viewport já está configurada para mostrar exatamente como vai ficar no PDF, tá bom? Às vezes pode acontecer aquele problema de não atualizar a viewport, aí você seleciona, dá o Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Então, gente, a gente configurou para que a viewport mostre exatamente da forma como está mostrando no layout, que às vezes dá esse... às vezes não aparece, né? Às vezes a viewport não mostra como está no model. E a gente configurou também para que a viewport mostre exatamente como que vai sair no PDF. Para que assim a gente consiga ter mais certeza de como que a nossa linha tracejada está se comportando. Bom, pessoal, eu selecionei aqui essas linhas e coloquei aqui by layer, tá? Para mostrar para vocês o seguinte: quando eu volto aqui em A3, olha só, essas linhas estão contínuas. Aí você assim me diz, Pedro, mas você configurou exatamente para mostrar como está no model. Só que aí existe uma outra configuração, existe uma outra questão que eu preciso explicar para vocês. O que é que acontece? No AutoCAD existem as configurações de linha para a tela e existem as configurações de linha para o PDF, tá? Então, são coisas diferentes. Por que que o AutoCAD faz essa diferença? Porque quando você vai desenhar, é importante que as layers sejam diferentes na tela do que sai no PDF. Por quê? Por uma questão de organização. Porque quando, por exemplo, a cor aqui está vermelha, mas ela pode sair preta no PDF, por exemplo. Mas por que que existe essa diferença? Porque através dessas cores eu consigo organizar o meu desenho e eu consigo identificar visualmente a qual layer ela pertence. Então, por exemplo, se eu faço uma layer de esquadria e coloco ela amarela, então quando eu vejo uma layer amarela no meu desenho, eu sei que ela se refere a uma esquadria. No entanto, ela não vai sair amarela no PDF. Tá? Então, essas configurações para a tela são diferentes exatamente para isso, para a gente organizar o nosso desenho e ler o nosso desenho em tela, tá? Então, o que acontece? Vamos voltar ali para a nossa A3, tá? Quando você cria uma layer, essa layer ela tem uma cor, né? E essa layer, ela tá aqui... Opa, vou selecionar apenas uma dela. A layer 1, ela está na cor 250, tá? E aí a gente precisa configurar essa layer 250 lá no nosso arquivo CTB, que é o arquivo que configura as configurações de plotagem, as configurações de como o PDF vai sair. Então, eu vou selecionar aqui uma qualquer, tá? Para vocês verem. Eu vou clicar aqui e venho lá na minha cor 250, todas as cores estão aqui numeradas. Então eu vou aqui na cor 250 e em Line Type, eu vou colocar aqui, ó, Use Object Line Type. O que é que essa configuração vai fazer? Ela vai fazer com que a configuração de plotagem dê um match com a configuração que está na tela. Ou seja,
a configuração que ele vai usar para plotar a minha folha vai ser exatamente, ele vai usar o tipo de linha que está nas propriedades da layer lá para a tela, entendeu? O que está configurado aqui. Ó, o que está configurado aqui em propriedades de layer, tá bom? Então aqui eu poderia escolher uma linha sólida, por exemplo. Um tipo de linha sólida. Ele vai sair no PDF conforme eu configurar aqui. Tá? Ele vai dar prioridade para o que está configurado aqui. Ou seja, mesmo que na tela esteja aparecendo tracejada, no PDF vai sair contínua, porque eu configurei para que no PDF ela saia contínua. Se eu quero que ela dê um match com a configuração que está na tela, então eu tenho que, nessa configuração, vir aqui, que é a CAD, clico nesse ícone, seleciono o número da cor e clico aqui em sólida, eu vou trocar para Use, a primeira opção, Use Object Line Type. E vou dar um Save Close, Apply to Layout. E aí, então, como vocês podem ver, ó, a viewport não atualizou, mas deveria atualizar. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aí, tá vendo, ó? As linhas foram atualizadas e agora o meu PDF ele vai sair exatamente conforme está mostrando na tela, tá bom? Por causa dessa configuração. Então, dessa forma, você vai garantir que as suas layers saiam tracejadas da mesma forma que está na tela. Da mesma forma no que se refere à escala da linha, não necessariamente a cor, porque para dar um match em relação à cor, você teria que escolher aqui na cor Use Object Color, né? Ou você pode escolher uma cor diferente que você quiser, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima.